Fala galera, hoje aqui o troco do pão vai ser para jogar um pouquinho de Final Fantasy XII. E iniciando, né, logo com uma curiosidade interessante, até mesmo relacionada a esse jogo que eu tô jogando, que ele é um jogo de RPG onde a arte dele, né, o visual dele é muito inspirado no movimento vitoriano, que é um movimento da época da Revolução Industrial na Inglaterra, onde levou esse nome, né, vitoriana, por causa da Rainha Vitória, né, que era a governanta do reinado dela, que durou de 1837 até 1901. E é interessante comentar sobre isso porque nesse momento se percebeu muito e se discutiu muito também sobre desigualdades sociais. É até um tanto interessante a gente perceber como foi só nesse momento que as desigualdades sociais começaram a ser discutidas de uma forma muito mais forte, quando a gente já passou até mesmo pela Revolução Industrial, aliás, Revolução Francesa, né? Mas foi na Revolução Industrial que essas percepções ficaram muito mais claras, dando acesso até a novos estudiosos, com novas percepções do próprio capitalismo, né, que estava se expandindo nesse momento, e com as novas etapas assim da sociedade que vinha com essa produção massiva das indústrias e do comércio, da expansão comercial. Só que é claro, né, que essa percepção ela se deu devido a esses fatores, né, de luta de classes, tudo que até mesmo um grande estudioso, né, um grande pensador da sociologia, que nós estudamos tanto, que é o Karl Marx, ele expandiu muito sobre essa dinâmica do capitalismo e suas relações de classes nesse período, sabendo que o capitalismo, tipo, ele, segundo o próprio Marx, ele meio que se alimentava dessas desigualdades sociais. As lutas de classes que envolviam os burgueses e proletários nessa época, elas eram fortemente mantidas dessa desigualdade social. Até porque se não existisse desigualdade social, o capitalismo ele não conseguiria sobreviver. E a gente pode falar um pouco mais disso quando a gente fizer um vídeo mais especificamente sobre o capitalismo. Mas a gente fala tanto sobre classes sociais, então a gente tem que saber basicamente o que são essas classes sociais, né? Então, as classes sociais, elas basicamente seriam aquelas divisões da sociedade que separam os grupos, né? Que separam certos grupos sociais. Para Marx, essas divisões sociais elas se baseiam principalmente em elementos das quais a sociedade ela poderia se adaptar através das suas tecnologias existentes, através das adaptações que o homem poderia fazer da natureza, as transformações da natureza e tudo mais. Então, tudo se baseia através da produção. Então, o capitalismo ele foi possível nesse momento, a industrialização ela foi possível nesse momento justamente por conta das capacidades do homem de produção, das produções daquele momento. Até porque a sociedade ela nada mais é do que uma necessidade dos indivíduos de sobreviver e coexistir igualmente, né? De uma forma que eles possam tipo, atender às suas necessidades das quais eles não conseguem sozinhos, né? Não conseguem de forma individual. Pessoa. Então você precisa de um elemento social, de uma dinâmica social para produzir tantas coisas. Então, para Marx, a evolução social, a história da sociedade, do desenvolvimento das próprias classes, né? E essa luta de classes que é dessa percepção, ela se dá através das relações de produção. Então, para ele, a luta de classe seria o motor da história. Tipo, então não é necessariamente nesse momento, na Revolução Industrial, que começou a existir essa luta de classes. Na verdade, sempre existiu uma luta de classes. Só que elas foram se modernizando, se modificando de acordo com as necessidades da sociedade naquele momento. Para Marx, o capitalismo ele é uma forma muito interessante de você desenvolver essas dinâmicas sociais nesse momento, só que ele ainda assim não é como diziam alguns pensadores da época, né? Até mesmo o próprio Weber defendia o capitalismo como uma forma mais organizada da sociedade, tipo, viver, né?
um outro autor da sociologia, mas para Marx não, porque o capitalismo ele ainda tinha muitas contradições. Justamente esse processo de mobilidade social tão prometida por ele, que muitas vezes acaba não sendo tão possível assim como a gente imagina. Até porque, para Marx, quem está numa posição de superioridade, né, quem está numa posição de privilégio, nunca vai abrir mão dessa posição de privilégio para que outras pessoas possam abdicar desta mesma condição. E é justamente a essa crítica que Marx vai fazer aos socialistas utópicos, né, que são pensadores de épocas até antes mesmo da Revolução Industrial, antes mesmo dessa percepção de uma sociedade de classes baseada no capitalismo. Até mesmo a gente pode citar até Rousseau, né, que dizia que a propriedade privada ela seria o que corrompe o homem, né? No caso, tipo, ele é o autor daquela famosa frase: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então ele é um socialista utópico, porque ele acreditava que o governo, né, o Estado, deveria organizar a sociedade para uma distribuição igualitária dos recursos das, dos recursos da natureza. Né? Ele dizia assim que a natureza ela não deveria ser um bem privado, né? E sim um bem coletivo. Até porque toda a produtividade, né, toda a produção, todo o desenvolvimento de produção que nós temos hoje em dia, ele é um recurso de transformação da própria natureza. Então, para Rousseau, a natureza ela não é um bem privado, onde você lucra em cima da extração dela. Né? Por exemplo, a gente pode dizer até mesmo a floresta amazônica, né? A forma como ela é explorada para enriquecer apenas alguns indivíduos, quando a gente está na nossa região amazônica com tantas outras pessoas passando por dificuldades e um sofrimento muito grande devido à sua baixa rentabilidade. Né? Marx propõe, na verdade, não um socialismo utópico, mas sim um socialismo científico, onde a luta de classes levaria à evolução da sociedade, assim como houve em tantos outros momentos da sociedade, né? Como teve até mesmo na Revolução Francesa e assim por diante. Então, essa ascensão da sociedade viria através de uma luta, né? Uma luta mesmo no sentido de luta mesmo, né? Um embate entre duas classes sociais. E, na verdade, não seria um ponto-chave da história, e sim ela constantemente acontece. E da feita que o proletário ficaria cada vez mais ciente da sua condição social, ele estaria cada vez mais perto de fazer essa revolução e assim impor uma ditadura do proletariado. Só que aí a ditadura, nesse ponto de vista, ela não é aquela ditadura que a gente tão pensa ser, por exemplo, uma ditadura militar ou outro tipo de ditadura que tanto acontece, né? Porque se é uma ditadura do proletariado, é só a gente perceber quem é que é o proletariado na sociedade. Alguns indivíduos ou muitos indivíduos, né? Então, se a gente percebe isso, seria a ditadura da maioria das pessoas, ou então a ditadura de todas as pessoas. Né? Então, a ditadura do proletariado seria a consequência da conscientização da social de classes, né? Das classes desses indivíduos. Então, esse socialismo do Marx seria uma forma de extinguir a desigualdade social através da socialização dos meios de produção. Marx nunca disse que tipo o seu computador vai ser de todo mundo, ou que, sei lá, a sua casa não vai ser mais só a sua casa, vai ser todo mundo, tipo, um desconhecido pode vir e dizer que a sua casa pertence a ele. Não. Esses produtos assim mais particulares, obviamente, continuariam ser seus produtos, né, seus bens particulares. Só que o que ele dizia que aconteceria no socialismo, no comunismo, seria a socialização dos meios de produção. Ou seja, não haveriam mais indústrias, empresas particulares, privadas ou fábricas particulares, não. Os trabalhadores eles tomariam a posse desses elementos e eles mesmos produziriam e redistribuiriam esses produtos para todos os outros, sabe? Então, todos trabalhariam pelo bem comum da própria sociedade, né? E é basicamente essa a ideia de Marx.
Para explicar melhor, eu vou fazer aqui um breve resumo. Deixa eu dar o pause aqui no meu jogo. Aqui, resumo. Então, as classes sociais, elas seriam esses níveis de divisão social, né? Onde você tem aqui, por exemplo, os mais ricos, né? Você tem áreas de influência, né? Os pastores, padres e tal, até outras pessoas que ideologizam a sociedade, mas aqui é um outro ponto de discussão que a gente pode debater em outros vídeos. Militares também, né? Seria um ponto, um nível de sociedade. Aqui seria, no caso, a classe média, né? E aqui os trabalhadores, os proletários que sustentam todos esses níveis sociais. Aqui é bem representado por eles porque é uma classe que realmente sustenta todos esses outros. Porque eles são responsáveis pela produção, pelo desenvolvimento, pela venda. Aqui nós temos um pouco do capitalismo, né? Onde você tem uma dualidade de classes, né? A burguesia e o proletariado. Né? Vocês podem pausar o vídeo para dar uma lida. Socialismo utópico, como eu havia explicado, né? Vocês podem pausar o vídeo para dar uma lida também, uma conscientização da boa vontade da burguesia, né? Para a distribuição dessas riquezas e rompimento das desigualdades sociais de forma pacífica. Para Marx não é assim que acontece, né? Para ele teria que ter uma revolução mesmo, né? Onde os proletários tomariam consciência das suas condições sociais e aí eles iriam digamos assim, acabar com essa desigualdade através da força mesmo, né? Então, como é que seria essa transição? Para Marx, do capitalismo, né, o capitalismo ele seria necessário para ter essa percepção da desigualdade e conscientizar e até mesmo mobilizar os trabalhadores, né, torná-los organizados, para assim chegar à tomada do poder, que seria no socialismo. O socialismo seria um momento onde um indivíduo ou um grupo de indivíduos tomariam a frente da revolução, né, da luta, para organizar os trabalhadores para a tomada do poder. Né? Ou seja, tipo, o poder que realmente lhes é de direito, né, como Marx já havia citado muitas vezes. E assim chegaria ao comunismo. Né? E nesse comunismo, quem está à frente da luta teria que abrir mão de todos os seus poderes para que não houvesse mais nenhum tipo de liderança, porque no comunismo é todos iguais. São todos iguais e não deve haver nenhuma frente, ou nenhum comandante, ou nenhum líder, nada do tipo. Tem que ser todos iguais diante de todos. Isso daqui é muito bem explicado no livro Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e Friedrich Engels. Então, as principais características desse comunismo seria mesmo a socialização da propriedade dos meios de produção, como eu havia explicado. A extinção das desigualdades, o rompimento da ideologia da classe dominante, e ideologia é um ponto que necessita de um vídeo, e também a não existência de um governo autoritário, né? Um governo, uma autoridade, uma entidade com essa dominação ideológica ou da força física. Todos seriam iguais, e como, por exemplo, assim, como não haveria uma divisão de classe, né? Tipo, como todas as pessoas podem ter as mesmas condições de produção e de posse, então não necessariamente precisaria de uma imposição, já que ninguém ia querer roubar de outra pessoa ou ter o que o outro tem, se todos têm as mesmas coisas. Aqui eu tenho aqui algumas referências, né, da cultura pop para vocês se basearem: o filme Parasita, Madrugada dos Mortos, Bacurau. Uma dica aí para vocês refletirem um pouco sobre essa temática e um pouco das referências bibliográficas aqui para vocês aprofundarem melhor o conhecimento. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente debate mais sobre o capitalismo. Até mais.